Boa noite, vamos aos destaques desta edição. Jovem sofre tentativa de estupro no bairro Nossa Senhora Aparecida. Menor vaza imagens de colega nua. E ainda hoje, julgamento para tornar Bolsonaro inelegível é interrompido. Lud Falcão é favorita para ser líder do governo na Assembleia Legislativa. Canalização do córrego do Monjolo pode custar 30 milhões de reais. Estrada de acesso a Alagoas é interditada. Patos de Minas confirma mais 87 casos de dengue. Cobertura vacinal contra a gripe está abaixo do recomendado. O NTV News começa agora. Nós abrimos esta edição te mostrando que uma mulher ficou ferida após ser agredida com golpes de barra de ferro e também ser vítima de uma tentativa de estupro. Os crimes aconteceram na madrugada de ontem, no bairro Nossa Senhora Aparecida. De acordo com as informações, a vítima estava na rua juntamente com outras pessoas em frente à casa do suspeito em torno de uma fogueira. Após alguns minutos, esses colegas foram embora, ficando apenas no local a vítima e o suspeito. De repente, esse indivíduo ofereceu à mulher R$20 para que ela mostrasse o órgão genital para ele. Ao recusar a oferta, o suspeito, aproveitando que a vítima estava enrolada em um cobertor, a agarrou e a puxou para dentro de sua casa. Lá, ele levou ela para o quarto, rasgou o cobertor e tentou manter relação sexual. Ao tentar sair do local, a mulher foi agredida por golpes de barra de ferro nas pernas. O suspeito fugiu do local e até o momento não foi localizado. Agora a gente te conta que uma jovem de 22 anos de idade teve sua intimidade violada após vídeos dela serem vazados. É essa história mesmo. A polícia militar foi acionada ontem à noite para comparecer ao local de trabalho de 2 dos envolvidos. Esse trabalho que fica na Avenida Marabá. Ela disse aos militares que seu colega de trabalho, que tem 14 anos de idade, pediu o telefone emprestado para postar fotos no Instagram e permaneceu com o aparelho por cerca de 40 minutos. Ela ainda disse que pegou o aparelho de volta ontem, por volta de 4 horas da tarde, e foi informada por outras pessoas que haviam vídeos íntimos dela sendo compartilhados em grupos de WhatsApp. Em conversa com os policiais, o adolescente confessou que acessou a galeria do telefone do celular e que gravou um vídeo íntimo dela. Esse vídeo, segundo ele, foi compartilhado com um único amigo. O adolescente afirmou que estava arrependido e apagou as imagens de seu telefone. A polícia militar procurou este amigo do adolescente, que teria recebido o vídeo e compartilhado com outras pessoas, mas ele não foi encontrado no restaurante em que trabalha no bairro Planalto para que então pudesse apresentar a sua versão. O caso foi registrado e a garota foi orientada para procurar a Polícia Civil para demais providências. Vamos agora a um giro de notícias desta quinta-feira. Em 2022, 9% dos jovens brasileiros com idade entre 18 e 24 anos tinham índice de massa corporal, o IMC, igual ou maior que 30, o que configura obesidade. Já em 2023, esse percentual saltou para 17,1%, um aumento de 90%. Os dados fazem parte do inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia, desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Organização Global de Saúde Pública Vital Strategies. Nesta sexta-feira, o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, vai pagar mais uma remessa do passivo de férias prêmio. Na ocasião, 335 servidores irão receber o benefício, totalizando 9,5 milhões em pagamentos. Com isso, o Estado supera a marca de 1 bilhão em benefícios pagos a 38.242 servidores, desde que a quitação do passivo de férias foi retomada em setembro de 2021. As 6 dezenas do concurso 2606 da Mega Sena serão sorteadas nesta quinta-feira.
este é o segundo sorteio da Mega Sena de férias, que tem ainda um concurso no sábado. O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em 37 milhões de reais. Caso apenas um apostador acerte os 6 números e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 261 mil de rendimentos no primeiro mês. A seguir aqui no News, a gente te mostra que julgamento para tornar Bolsonaro inelegível é interrompido. E Lúcia Falcão é favorita para ser líder do governo na Assembleia Legislativa. Nós voltamos logo depois do intervalo. O Tribunal Superior Eleitoral abriu nesta manhã a terceira sessão para julgar a conduta de Bolsonaro durante reunião realizada com embaixadores em julho do ano passado no Palácio da Alvorada para atacar o sistema eletrônico de votação. A legalidade do encontro foi questionada pelo PDT. O ministro André Ramos Tavares, do TSE, proferiu o terceiro voto pela condenação do ex-presidente à inegibilidade pelo período de 8 anos. Com o voto do ministro, o placar do julgamento é de 3-1 pela condenação de Bolsonaro. Após o voto do ministro, a sessão foi suspensa e deve ser retornada amanhã ao meio-dia. Faltam ainda votos de 3 ministros para a conclusão do julgamento. O ministro condenou o ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pelo uso da TV Brasil e emissora da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, para transmitir o evento. Para Tavares, Bolsonaro fez ataques comprovadamente falsos contra a urna eletrônica com, abre aspas, finalidade eleitoral, fecha aspas, em suas falas durante a reunião. O ministro Raul Araújo abriu a divergência e votou para julgar improcedente a ação contra Bolsonaro por entender que a reunião não teve gravidade suficiente para gerar condenação à inegibilidade. Faltam os votos de 3 ministros. Caso algum faça pedido de vista para suspender a sessão, o prazo de devolução do processo para o julgamento é de 30 dias, renovável por mais 30, com recesso de julho. Nos tribunais superiores, o prazo subirá para 90 dias. Ainda falando sobre este assunto, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta quinta que espera um julgamento justo e sem revanchismo do Tribunal Superior Eleitoral. Ele falou com a imprensa no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, logo após desembarcar de um voo vindo de Brasília. Abre aspas, eu acredito até o último segundo na isenção e no julgamento justo, sem revanchismo por parte do TSE, fecha aspas, disse o ex-presidente no saguão do aeroporto, que manifestou esperança que haja pedido de vista por algum ministro. Bolsonaro disse que enquanto for vivo, quer, abre aspas, colaborar com o país. Diante de todo esse cenário de uma inegibilidade do ex-presidente da República, você vai entender agora, na reportagem a seguir, como esse processo funciona. A inelegibilidade é o impedimento temporário da capacidade eleitoral da pessoa. Significa que a pessoa inelegível não pode se candidatar a cargos políticos, não pode ser votado, caso se enquadre em quaisquer das circunstâncias descritas pela lei da inelegibilidade. São várias as causas que podem tornar, sobretudo o cometimento de crimes, aqueles que abusam do poder, que têm contas julgadas irregulares, aqueles que são demitidos, por exemplo, num processo ético disciplinar, aqueles que são indignos do oficialato. Então, nós temos inúmeras condutas que são colocadas pela lei que pode levar uma pessoa a ter a sua inelegibilidade declarada. No caso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, há um processo de investigação e, posteriormente, votação, em que, pela decisão dos ministros do TSE, decide-se pela inelegibilidade ou não. Esse processo específico, que apura o abuso do poder político, ou do poder econômico, ou o abuso dos meios de comunicação social, nós temos a ação de investigação judicial eleitoral,
que é a ação que é deflagrada para que apure se aquela conduta praticada ela resultou numa situação que pudesse macular a normalidade da eleição. Então, a ação de investigação judicial eleitoral, ela tem por finalidade precípua, garantir a normalidade das eleições contra esses abusos, do poder econômico, do poder político ou dos meios de comunicação social. E, neste caso específico, há a apresentação de uma petição inicial, Aqui no caso do Bolsonaro foi o PDT, que arguiu e apontou quais que são os fatos que ele entendeu que era grave e que estaria ferindo esta lei. Por exemplo, a questão da reunião que foi convocada com embaixadores lá no Itamaraty em 2022. Se a maioria votar favorável nesse caso, o ex-presidente fica inelegível por um período de 8 anos, mas não perde os demais direitos políticos. A Constituição Federal, ela veda a cassação de direitos políticos, O que a gente permite é uma perda temporária desses direitos políticos no que tange a ser votado, que a gente fala da capacidade eleitoral passiva, Mas ele continua com a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, direito de participar de outras questões. O que ele vai perder é a possibilidade de se candidatar, de receber votos, de exercer mandato político. A decisão, no entanto, cabe recurso. Cabe o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. O recurso ordinário ele permite que o Supremo reanalise todas as situações, inclusive de fatos e provas, neste caso, porque o julgamento se deu perante o TSE em razão da competência e a instância recursal aí é o Supremo Tribunal Federal. Agora, tem uma peculiaridade, Paula, pelo seguinte, dos ministros que compõem o TSE, 3 já são do Supremo Tribunal que vão votar nesta hipótese. Então, a gente acredita que é muito difícil reverter um eventual resultado desfavorável ou favorável no STF. Além disso, a situação com o ex-presidente é também um recado aos demais políticos que, porventura, pensem na possibilidade de cometer atos contra a normalidade do processo eleitoral. Acredito que isso também vem de uma forma até pedagógica, mandando um recado aí para os políticos e para aqueles que abusam do poder, sobretudo porque ano que vem tem eleições municipais e eu acredito que o Poder Judiciário está encaminhando um recado para todos que participam. Olha, cumpra a lei, não abuse, sob pena de você também poder responder lá no futuro. Eleita para primeiro mandato, a deputada estadual Ludi Falcão, do Podemos, é a favorita para ser líder do governo na Assembleia Legislativa em substituição do deputado Gustavo Valadares, do Partido da Mobilização Nacional, que assumiu a Secretaria de Governo a convite do governador Romeu Zema do Novo. O nome da parlamentar e primeira-dama de Patos de Minas surgiu na noite de quarta-feira, depois de um dia de muita movimentação política no Parlamento Mineiro. Nesta quinta, a provável indicação de Ludi Falcão para a liderança do governo ganhou força e foi um dos temas mais comentados na Assembleia. Parlamentares que defendem a designação de Ludi para o posto afirmam que ela tem ótimo relacionamento com os demais deputados e deputadas, está sempre aberta ao diálogo e é respeitada por todos os blocos parlamentares, seja da situação ou da oposição. Acrescentam também que em apenas 4 meses de mandato, Ludi Falcão construiu uma relação de parceria com o governador Romeu Zema e os integrantes do primeiro escalão estadual e, caso assuma a liderança do governo, terá plenas condições de apoiar o secretário Gustavo Valadares no restabelecimento da ligação entre o Executivo e o Legislativo, que tem apresentado dificuldades. A gente aguarda, então, a confirmação do nome de Ludi Falcão para ser a líder. Agora a gente te mostra que a Prefeitura de Patos de Minas segue com as obras de canalização do córrego do Monjolo. O investimento da obra pode chegar a 30 milhões de reais. Há 4 meses ocorrem as obras de canalização do córrego do Monjolo, na Avenida Fátima Porto. De acordo com o secretário Paulo Henrique,
Nesta primeira licitação, as obras foram divididas em 3 trechos. A obra da Fátima Porto, a gente deu início a ela em fevereiro, né? Importante, é um contrato de 18 meses. A gente dividiu essa obra em 3 trechos, né? 260, 240 e 270 metros, justamente para a gente ir acompanhando esses avanços. É importante falar para a população que a gente faz reuniões com a empresa semanalmente, né, para acompanhar esses avanços. Nesse momento, né, nós estamos fazendo toda a parte estrutural de enroncamento, que é o que a gente chama, né, fazer a base estrutural das paredes. Já iniciamos também a parte de concretagem do piso, né, do solo. Né, vocês podem perceber que tem o desvio do córrego através das tubulações. É uma obra que está dentro do cronograma, né, e a gente está exatamente aproveitando esse período de seca, né, para a gente avançar quanto antes, porque a gente sabe que obras de drenagem com chuva é muito complicado, né? Então o nosso objetivo, porque outubro está aí, já começa as chuvas. Então a gente está avançando o máximo que a gente consegue nesse período de seca. Até o momento, de acordo com o secretário, 160 metros foram concluídos de obras e ressalta que a pista segue interditada com fluxo de trânsito apenas local. O primeiro trecho é aquele lá próximo à prefeitura, né, onde o pessoal está trabalhando lá, vocês puderam verificar, né, aí a gente dividiu ele em metragens, né, justamente para a gente ter esse avanço. Então a gente já está nessa primeira parte aí com algo em torno de 160 metros concluído e a gente pretende aí até o final de julho concluir esse primeiro trecho e avançar para os próximos. De acordo com o secretário, o investimento das obras da canalização podem chegar a 30 milhões de reais. Isso, esse primeiro trecho, né, é um investimento de mais de 12 milhões, né? Importante, né? O próximo trecho, ele já foi feito o projeto, já foi feito o levantamento, é uma obra aí em torno de 25 a 30 milhões, né? Esses recursos estão sendo levantados, município, estado e governo federal, para que a gente possa ainda esse ano licitar a segunda parte até o final e a gente concluir essa canalização dessa obra tão importante para a população de Patos de Minas. A gente continua com essa entrevista do secretário, mas agora falando que a estrada de acesso à lagoa foi interditada para andamento da obra de asfaltamento. As obras foram divididas em 2 etapas, onde uma já acontece com recursos municipais e outra será feita com licitação com recursos federais. A parte da prefeitura deve ser concluída até agosto. É importante ressaltar que ali serão divididos em 2 etapas. Uma etapa que está sendo já executada pela prefeitura, né, que vem lá da BR, lá onde as pessoas conhecem como pneu, para cá, né, sentido Patos de Minas. E o outro trecho, né, que vai ser licitado com obras de recurso federal pelo MAPA, que vai ser ali da ponte das Rações Patenses até encontrar onde está o nosso asfalto. Nesse momento, né, a parte da prefeitura está sendo executada, já foi feita toda a limpeza, toda a topografia. Nós estamos fazendo nesse momento, né, inclusive eu estava lá agora, nós estamos fazendo o subleito, né, para depois fazer base e receber a preparação para o asfalto. Ali a gente tem expectativa que até o final de agosto, a parte que a prefeitura está executando esteja concluída com asfalto. Até o momento, de acordo com o secretário, há um desvio próximo à BR. É muito importante informar, né, que o pessoal está falando está interditado, mas na verdade o que nós fizemos foi desvios, né, para a população continuar trafegando. Então, lá onde tem a divisa, né, com a BR, lá está interditado, né, para esse acesso, mas a população pode ficar muito tranquila, a população que passa por ali. Está muito bem sinalizado aonde é o desvio, é um desvio de 4,6 quilômetros. A gente sabe, né, e entende que aumenta um pouco esse trajeto, mas o ganho ele vem depois, né? É uma obra de asfaltamento de uma estrada rural que é tão esperada por uma população de Patos de Minas. O secretário ressalta que nesse desvio há um funcionário próximo, orientando os motoristas, e que o desvio acontece devido a máquinas trabalhando na estrada. Indo pela estrada principal, quando chegar próximo lá à BR, tem uma pessoa lá e a placa sinalizando, né? Nós estamos passando dentro de uma estrada particular que foi autorizado, né, pelo proprietário. E isso vai ser breve, né? A gente acredita aí que em 15, 20 dias a gente já concluiu e a gente consegue liberar parte daquele trecho. Então é preciso ficar atento a esse desvio em Alagoas. Ainda hoje aqui no News, Patos de Minas confirma mais 87 casos de dengue e cobertura vacinal contra a gripe está abaixo do
Estamos de volta e agora a gente te mostra que Patos de Minas já notificou 10.648 casos de dengue desde o início deste ano. A informação consta no boletim epidemiológico publicado hoje. De acordo com os dados, os casos confirmados da doença chegaram a 5.108. 7 pessoas morreram em decorrência da doença em Patos de Minas. O informe também mostra que neste mês de junho já são 87 confirmações e 3.266 casos aguardam a chegada de resultados. E agora há pouco, a Prefeitura de Patos de Minas informou a desativação do Centro Epidemiológico de Enfrentamento à Doença, que foi estruturado no 15º Batalhão de Polícia Militar. O local essencial para possibilitar atendimento de qualidade em tempo hábil durante a epidemia de dengue. A partir de julho, portanto, quem apresentar a suspeita de dengue deve procurar o posto de saúde com sintomas leves ou a UPA com sintomas graves. E a vacinação contra a gripe em Patos de Minas está abaixo do preconizado. A procura pela vacina da gripe segue baixa em Patos de Minas. A cobertura vacinal, até o momento, é menor que 60% do público-alvo. A procura ainda é baixa, infelizmente, né? Nós estamos só com 56% da população vacinada, da população alvo. Então, a gente tem recomendado, tem feito propaganda, né? Tentando estimular, né, as pessoas a vacinarem, porque a vacina da gripe, ela previne contra H1N1, que é uma doença extremamente letal, né, de alta mortalidade, e previne o óbito, né? Então, nós estamos só com 56%. E a gente precisa que a população procure qualquer unidade de saúde para poder se vacinar. Vale lembrar que podem ser vacinadas todas as pessoas acima de 6 meses de vida. Os estoques continuam cheios. Todas as unidades estão abastecidas. Todas as unidades abastecidas, o estoque aqui ainda é grande. Eu gostaria que não fosse, porque o Ministério já mandou, né, o estoque de vacina para completar os 100%, então nosso estoque, infelizmente, ainda é grande. Além disso, a campanha de vacinação se estende até o final do mês de julho. Por isso, ainda dá tempo de procurar uma unidade e garantir a imunização. Vai até o final de julho. Até dia 30 de julho, nós ainda estaremos em campanha. Tão fácil de encontrar a vacina, né? Basta ir até o posto de saúde mais próximo da sua casa e receber a vacina de forma gratuita. Agora a gente te conta que a partir do próximo mês, a Secretaria de Saúde de Patos de Minas vai iniciar um mutirão de exames de imagens. Serão realizados mais de 10 mil exames. A partir do próximo mês, agora de julho, a Prefeitura e a Secretaria de Saúde começam um dos maiores mutirões de exames de imagem que a gente já viu. E exames de ultrassom, exames de eco, de mapa, de Holter, todos os tipos de ultrassom, obstétricos, transvaginais, pélvicos, em parceria com o Cisalp, então com vários prestadores diferentes, um deles a Santa Casa também, para fazer o maior número de exames possíveis nesse mutirão. Vão ser feitos mais de 10 mil exames ao longo dos próximos meses, valor aí de R$1,5 milhão de investimento nessa parceria. Para fazer parte desse mutirão, os pacientes que já estão na fila ou, se tiver novos pedidos, aqueles gerados pela unidade básica de saúde, quando você consulta ou com o médico especialista ou com o médico do posto de saúde no SUS. Reforçando, então, primeiramente serão agendados os exames dos pacientes que aguardam o chamado pela central de marcação. Na sequência, serão marcados novos pedidos. Para ter acesso, basta procurar o seu posto de saúde. No período de inverno, a incidência de doenças circulatórias aumenta em torno de 30%. O diagnóstico precoce, associado à alimentação e também à atividade física, é o recomendado por especialistas para evitar o agravamento dessas doenças. Com a chegada do inverno no Brasil, é comum aumentar as queixas relacionadas à saúde vascular em consultórios médicos. Isso acontece porque o frio pode produzir diversos efeitos no corpo. Quando se trata do sistema circulatório, durante as épocas mais frias do ano, acontece a vasoconstrição. Isso é um fenômeno muito comum e até bem conhecido. O que a gente sabe é que as doenças cardiovasculares
e vasculares periféricas aumentam cerca de 30% nas épocas mais frias do ano. A gente entende que existe uma vasoconstrição. Então, as artérias do corpo responsáveis por levar sangue oxigenado do coração até os tecidos, até os órgãos do corpo, eles vão sofrer uma constrição, uma diminuição do seu calibre, e levando a prejuízo e sofrimentos a áreas que podem estar já doentes cronicamente há muito tempo. Exemplo, é comum aumentar infarto, derrame, doenças circulatórias dos pés, principalmente em pessoas que já têm doenças descompensadas há bastante tempo. Por exemplo, pessoas que sofrem de pressão alta, que sofrem de diabetes, que sofrem de doenças circulatórias periféricas. A partir disso, podem surgir algumas doenças relacionadas ao sistema circulatório. O que a gente vê de mais comum, e é uma procura muito comum em consultório, são as queixas relacionadas ao momento que a gente vive. Ou seja, com o frio, as pessoas vão se alimentar mais, e muitas vezes pior. As pessoas vão parar de fazer exercício físico. É comum que, nesse momento, elas se sintam incomodadas em realizar exercícios físicos. E a gente vê claramente um aumento exatamente em proporção inversa. Quanto mais as pessoas param de se movimentar, param de se alimentar com cuidado, as doenças têm um boom, um pico maior. E não só doenças cardiovasculares, como AVC e infarto, mas também doenças circulatórias periféricas. Por exemplo, é muito comum a procura por dores nas pernas. O tratamento começa a partir do diagnóstico precoce. A automedicação, por exemplo, só alivia os sintomas, mas não trata a causa. Por isso a importância do diagnóstico. A atividade física e a alimentação também são as melhores aliadas no tratamento dessas doenças, desde que feitas de acordo com o diagnóstico exato de cada paciente. Da mesma forma que a atividade física deve ser incentivada e uma alimentação correta, coerente com aquela atividade física no verão, ela também deve ser feita no inverno. Então, entenda, fazer exercício físico é o que a gente acredita que vai aumentar o máximo possível a sua qualidade e a sua sobrevida. Então, o exercício não deve ser parado na época do frio, mas também não é a hora de começar do nada. Para começar um exercício físico, a gente precisa entender qual o objetivo daquele exercício físico. Então eu tenho dores nas pernas. Espera, se você tem dores nas pernas e vai começar exercício físico para tratar as dores? Não, não é assim. A gente precisa entender a causa dessa dor. E o exercício físico pode ser um aliado no tratamento para alguns tipos de doenças e pode piorar outras. Por exemplo, aquela pessoa que tem dificuldade para andar, ela caminha 2, 3 quarteirões e sente que a perna está muito pesada, muito cansada, ela precisa parar para fazer o repouso. Da mesma forma, ela não vai conseguir fazer um exercício de resistência. Então, ali é o momento da gente fazer um exercício para fortalecimento muscular, para ganho de musculatura específica, mas principalmente entender o problema base, o diagnóstico da doença de base, que leva aquela pessoa a ter aqueles sintomas. Começa neste final de semana a festa julina da Paróquia do Rosário e atletas de Presidente Olegário se destacam em competição de jiu-jitsu regional. Isso e muito mais você confere logo depois do intervalo. Foi a júri nesta quinta-feira Renato Alves de Souza. Ele foi acusado de tentativa de homicídio. O crime foi registrado no bairro Cristo Redentor. Nós vamos ao vivo com a repórter Emanuele Ferreira, que acompanhou o julgamento. Manu, boa noite para você. Os detalhes, por favor. Boa noite, Matheus. O crime aconteceu em setembro do ano passado, onde o autor, Renato Alves de Souza, atirou contra a vítima e que a pessoa está viva e bem. Aparentemente, o crime foi motivado aí por acesso de drogas. Hoje à tarde, durante o julgamento, conversou com a advogada, que passou um pouco mais de detalhes sobre a atuação da defesa no julgamento. Foi levado em plenário, ele trata-se de uma tentativa de homicídio, né? Onde a tese da defesa hoje é negativa de autoria, por falta de provas mesmo, e a gente vai sustentar essa tese até o fim, negativa de autoria, por falta de provas, porque a gente entende que
que não há prova suficiente. O meu cliente ele negou o fato desde o início, tanto em juízo quanto perante a autoridade policial, e a gente continua mantendo a tese de negativa de autoria. Emanuele Ferreira, então nós temos a advogada de defesa. O julgamento terminou. Nega a sua participação no crime e nós já temos a sentença desse resultado de julgamento? O julgamento terminou agorinha e o resultado, o juiz foi desfavorável ao réu, condenando e 20 dias de regime fechado. Emanuele. Emanuele, nós tivemos uma pequena falha devido à internet quando você dizia para a gente. Por favor, repita qual foi a pena, então, que o juiz decretou para o réu. O julgamento teve seus 5 anos e 20 dias de prisão em regime fechado. Tá certo, Manu, muito obrigado pelas informações. Então, o réu que foi condenado a um pouco mais de 5 anos de prisão. Obrigado, Manoel, pelas informações. E agora a gente muda de assunto e você vai ver que atletas de Presidente Olegário se destacaram em competição de jiu-jitsu regional. Esses atletas, eles já têm bastante aproveito nessas competições em que eles acabam se envolvendo e, mais uma vez, voltaram para casa recheados de medalhas. Vamos acompanhar. A competição aconteceu na cidade de Araguari e 11 atletas foram representar a Academia Tainan Brazilian Jiu-Jitsu. No total, foram 15 medalhas, sendo 6 de ouro, 6 de prata e 3 de bronze. De 25 equipes participantes, eles voltaram para casa em 4º lugar na colocação geral. Alguns dos atletas que levaram as premiações também se destacaram pelo desempenho. Tivemos a Beatriz, que dentre os 11 atletas foi a única mulher que representou e teve uma performance bem bacana, representando bem as mulheres aí. Teve também o Daniel, que disputou a categoria dele do peso dele e teve 2 finalizações nas 2 lutas dele, conquistando o ouro. Daniel começou no jiu-jitsu há 7 anos, convidado pelo mestre Tainan, que levou a modalidade para Presidente Olegário. Hoje, aos 35, vem colhendo os frutos de sua dedicação e esforço. Eu comecei um pouco velho, né? Eu tenho 35 anos, eu competi no Master 2, né? E assim, acaba que a competição é fruto de trabalho, né? É fruto de muito treino, né? E a competição é uma forma da gente se desafiar, né? Uma forma da gente testar os nossos limites, né? Controlar a nossa ansiedade. Então, assim, não é tanto a questão de ser reconhecido, é a questão de superar mesmo, superar os próprios limites. Começando ainda criança na escola, Beatriz se apaixonou pelo esporte. Em seu primeiro campeonato, trouxe medalha de ouro para a academia. Eu fiquei muito feliz e eu acredito que isso pode ajudar as mulheres a perder o preconceito que tem, porque acaba que tem muito preconceito por ser uma luta de contato, acaba que muitas mulheres têm preconceito com isso e talvez esteja quebrando um tabu, né? Depois de tantas vitórias, Júlia e seus atletas não pretendem parar por aqui. Os planos para os campeonatos e projetos futuros já começaram. É bacana a gente conseguir levar o nome do município para fora, né? O pessoal vai ver que aqui a gente tem esse esporte, que é o jiu-jitsu, que é um esporte bacana, e não só o futebol, que é o mais tradicional. Então, essas medalhas, esse campeonato trouxe bastante visibilidade e credibilidade para a nossa equipe. E agora, como o pessoal deu uma animada, né? A gente focar, que a gente teve só 3 semanas para preparar para o campeonato, e agora o pessoal gostou bastante, sentiu a adrenalina do campeonato, e a gente está com planos de levar mais atletas da próxima vez e focar mais no treinamento e também levar as crianças, começar a levar as crianças para começar desde cedo. Parabéns aos atletas. E agora a gente muda de assunto, porque começa neste final de semana a festa julina da Paróquia do Rosário. Esse ano, a festa celebra os 75 anos da paróquia. A tradicional festa da paróquia começa já neste final de semana. A programação é diversa, com bingos, eleição do rei e rainha da pipoca e, claro, os diversos pratos típicos. Todos os dias, como de praxe, tem missa, a missa às 19 horas, mas a partir das 18 horas toda a equipe já vai estar montando toda a estrutura de festa.
Terminando ali a missa, então a gente começa a festa. Vai acontecer assim todos os dias, né? Inclusive nós esse ano pensamos algo diferente para a equipe de cozinha, toda a equipe que trabalha na estrutura, geralmente fica meio que difícil de participar das missas. Nós teremos uma missa interna só para aqueles que estão trabalhando, e a programação da paróquia segue normal, mas a festa sempre a partir das 18 horas aqui já vai estar aberta as barracas, né? Agora ela fica mais, né, com bingo, com tudo, sempre após a missa das 19. A festa está voltando ao seu modo normal, né, depois da pandemia. A festa começa amanhã, vai até o final de julho, sendo todos os finais de semana, sexta, sábados e domingo. Neste ano, a festa volta a acontecer na rua Zama Alves. Antes, devido à pandemia, as festividades aconteciam no salão da paróquia. O ano passado, eu tinha acabado de chegar na paróquia com o irmão Wendel e com o padre Romero, e reunido com a equipe, o pessoal achou que ainda era cedo para fazer na rua. Então nós fizemos uma festa um pouco ainda tímida, né, aqui no salão paroquial, mas que foi muito boa, muito participada. Mas tendo em vista, né, a tradição da festa, né, todo mundo que fala da festa do Rosário fala a festa do Rosário, né, a festa julina do Rosário, que é muito grande. Então esse ano, com toda a equipe, né, os membros dos coordenadores das pastorais, nós achamos por bem, né, fazer fora. Foi feito todos os trâmites legais, né, para que isso acontecesse, e amanhã estaremos aí começando a nossa festa, se Deus quiser. A festa neste ano ganha um significado ainda mais especial. A paróquia celebra os 75 anos de fundação, e todo o dinheiro arrecadado durante a festa será destinado para a reforma na paróquia. Nesse ano a festa tem um gostinho a mais, porque esse ano nossa paróquia está completando 75 anos de criação. Então é um jubileu e nós estamos todos em torno disso. Então a expectativa é muito grande. Também está voltando, né, o concurso do Rei e Rainha da Pipoca. Nós estamos aí, as nossas crianças da catequese com suas catequistas e pais estão aí fazendo um trabalho belíssimo, né? E também nós temos, em vista disso, também a nossa rifa do iPhone 14, que foi uma doação. Graças a Deus também estamos vendendo muito bem, porque toda a arrecadação da festa nós vamos direcionar exatamente, como eu estava falando antes, para um projeto de revitalização da igreja. Então, todo o nosso trabalho está sendo em vista disso. A paróquia está muito empenhada, o povo de Deus enquanto igreja celebrativa, mas também as nossas pastorais, que além da parte celebrativa, nós temos muitas pessoas que nas diversas pastorais fazem esse trabalho de evangelização e dá um suporte indispensável para a caminhada da paróquia. A seguir aqui no NTV News, morre o ex-ministro Alisson Paulinelli, considerado o pai da agricultura no Brasil. Há 10 anos consecutivos, Minas Gerais lidera a lista de resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão. A fiscalização usa critérios rígidos para enquadrar os infratores. Hoje, vamos entender como atuam os auditores fiscais do trabalho, servidores públicos atentos a leis e normas de saúde e também de segurança. Um esforço importante para garantir a dignidade de pessoas exploradas no campo e na servidão doméstica. Este é o 3º episódio da série Trabalho Escravo. O meu pai, ele chegou lá, que eu não tinha mais ninguém, era só ele. E falou assim, ó, dona Maria, minha filha está entregue, que a senhora falou que ia cuidar dela. Da copada na minha cabeça, me enforcava. O escravo moderno não tem amarras, não tem correntes. A própria falta de salário, as ameaças, as próprias situações, coações que eles estão submetidos já coloca numa situação de trabalho análogo de escravo. Estas imagens integram relatórios de fiscalização do Ministério do Trabalho. Documentos públicos pautados em criteriosa apuração de fatos. Neles, auditores fiscais registram, com embasamento técnico, o desrespeito às leis trabalhistas e a normas de saúde e segurança do trabalho. As ações resultaram no resgate de 2 trabalhadoras domésticas reduzidas à situação análoga à de escravo. Foram 12 autos de infração em cada caso. Desamparadas até a intervenção do Estado, corriam risco de morrer. Por isso, preservamos a identidade delas. Maria, vamos chamá-la assim, trabalhou por 3 décadas para uma família de Belo Horizonte.
Sem acesso à educação e saúde, dormiu por anos nesse sofá. Trabalhava todos os dias, sem descanso e remuneração. Logo após o resgate, Maria precisou ser internada devido à infecção de uma grave lesão na perna. Ela não passava por uma avaliação médica há mais de 6 anos. Essas foram as dores físicas. Maria também foi vítima de violência psicológica, uma rotina de abusos e discriminação que deixa traumas até hoje. Eu ganhei esse batom no dia do meu aniversário. Ela passou assim, mas no espelho assim, me viu com batom. Ela falou assim, isso está parecendo um capeta. Cíntia esteve na ação de resgate. Ela comprovou no relatório que empregadores pediram e se apropriaram em 2019 de recursos a que Maria tinha direito. A atitude também mirava a liberdade da trabalhadora. Sem nunca ter recebido pelo trabalho o benefício de prestação continuada, BPC, um recurso previdenciário, seria a única fonte de renda dela. Uma coisa que a gente tem percebido muito é como essas mulheres se tornam objeto de herança para os filhos das gerações menores. Então nós temos encontrado mulheres que já passaram por 3 gerações da mesma família. É como se fosse um objeto e a gente percebe essa coisificação da pessoa humana no trabalho doméstico escravo. Ana também viveu décadas em condições degradantes. Chegou aos 11 anos na casa de uma família de produtores rurais. Já adulta, Ana foi repassada a um dos filhos do casal. Na casa dele, a trabalhadora dormia ao lado do galinheiro. Explorada ao extremo, também sofreu violência e ameaças. Me batia direto, qualquer coisinha me batia. Era copada, era chute nas pernas, ele me deu um tapa no rosto. Virou uma boi vermelha, preta, assim, meu corpo preto. Os vizinhos perguntaram que era aquilo, a mãe dele mandou eu mentir lá que eu tinha machucado. Ana foi libertada em setembro passado, em uma ação que contou com o apoio da Polícia Militar. No dia em que fomos conhecê-la, em uma casa de acolhimento, a trabalhadora recebeu a visita de Paulo Veloso. O procurador do Ministério Público do Trabalho esteve no resgate dela. O encontro foi emocionante. Paulo Veloso é um procurador respeitado no país. Nessa audiência pública no Congresso Nacional, pediu maior atenção do Estado ao combate ao trabalho escravo. Ele antecipou à nossa equipe o valor da ação civil pública. Pedirá R$ 7.488.000 de indenização à Ana. A quantia, a maior da história, soma danos individuais, coletivos e verbas rescisórias por 47 anos de exploração e violência contra uma mulher negra. O Estado precisa mostrar que a dignidade da pessoa humana tem um valor e esse valor é elevado o suficiente para desestimular condutas semelhantes. Ela não teve só a infância vilipendiada, ela teve a sua existência roubada por homens e mulheres brancos que submeteram a ela, uma criança negra, a um processo profundo de roubo da própria existência. Essa é a nova realidade de trabalhadoras domésticas resgatadas em situação de trabalho análogo à escravidão. Depois de décadas de exploração e violência, Ana e Maria agora têm abrigo e também cuidados. Em um esforço inédito, o braço do Estado se estende até um lar e elas poderão, livres, reconstruir a história de cada uma. Maria chegou em dezembro passado à casa, ainda com medo de ser rejeitada. Não, morri de medo. Será que não me recebeu? Mas acabou o medo. Que isso? Acabou? Foi Carol quem recebeu as trabalhadoras. Parte dos recursos da casa de acolhimento vem de TACs. O termo de ajustamento de conduta é oferecido aos empregadores pelo Ministério Público do Trabalho. Vieram, de um costume, de um contexto ali da escravidão que tinha que fazer tudo rápido, tudo recebendo ordem, tem que fazer aqui, agora, vamos. E aí, com essa transição, com esse acolhimento que a gente ofereceu para elas, eu percebo que com o decorrer do passar dos dias, elas já estão andando mais devagar, olhando para cima, tendo mais autoconfiança. Sim, depois de anos, Ana e Maria estão seguras e fazem planos.
Sorte a nossa testemunhar, olho no olho, a emoção que a liberdade e o conhecimento podem revelar. Que algum dia eu posso ter uma casinha, comprar uma casinha com meu dinheiro. Já comprei com meu dinheiro, né? É meu, é minha casa agora, né? Mas que eu espero, né? Eu estou aprendendo a escrever as letras agora, graças a Deus, sabe? Já vou colocar meus dentes depois, sabe? É que Deus me dá mais vida, né? Mais força, né? Que aqui eu estou no céu. Graças a Deus eu estou na glória, né? Que é visto que eu passei, né? Estou na glória, né? A senhora tem o que aqui que a senhora não tinha? Amor. Morreu hoje em Belo Horizonte, aos 86 anos, o ex-ministro Alisson Paulinielli, considerado o pai da agricultura no Brasil. Em 4 de janeiro de 2022, ele foi homenageado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas. Em homenagem a Alisson, o Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas chegou a colocar no ano passado um busto, uma homenagem a ele, então, devido à sua importância. Como eu disse na própria cabeça, o ex-ministro foi considerado o pai da agricultura devido à sua importância neste cenário. O NTV News fica por aqui. Até amanhã.